A maioria das pessoas tem medo de morrer por uma razão de não saber para onde que vai, né? Mas aqueles que confiam no Senhor, aqueles que sabem que Cristo é o Senhor, aqueles que nasceram de novo no Senhor, ele já vai para os braços do Senhor, automático. E a palavra nos garante isso. Então estava lá na cruz, olha para você ver, aquele cara lá não era batizado, era ladrão, né? Ele era ladrão e ele não tinha aceitado Jesus, ele não foi na frente, entendeu? Ele não foi na frente. Quem quer aceitar Jesus vem aqui na frente. Não foi na frente, porque ele estava crucificado já estava pregado na cruz a hora que ele olhou para o lado e disse: eu sei que tu és o Cristo. Lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Poderoso Deus, nós te damos graças, Senhor, te louvamos, te agradecemos pelo teu amor. Somos gratos por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela maravilha de te servir, Senhor. Te glorificamos, Pai, em nome de Jesus. Porque um dia tu nos tiraste do reino das trevas e nos transportaste. A palavra nos diz que o Senhor nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem nós temos a redenção e o perdão dos pecados. Isso é uma obra específica do Senhor através da cruz, do sangue maravilhoso, o caminho vivo que o Senhor traçou para nós, para que nós possamos hoje estar participando do teu amor e tendo liberdade para confessar nossos pecados, caminhar. Em nome de Jesus nós te adoramos, Senhor. Te glorificamos, Pai, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus que nos fortalece a cada tempo, nos dá graça, nos dá favor, nos alimenta. Em nome de Jesus. Boa noite. Boa noite, Bruninho. Te amamos muito. Já estou com saudade de você, já faz 5 minutos que eu não te vejo, né? Já faz uns 15 minutos. E aí, Silmara, boa noite. Oi, querido, boa noite, tudo bem? Que bom participar com os irmãos, né? Aqueles que estão nos assistindo através da nossa live e por aqueles que estão, orar também por aqueles que estão enfermos, aqueles que estão desanimados, aqueles que estão com os projetos inacabados, aqueles que estão esperando de Deus, aqueles que estão sem nenhum tipo de esperança, porque a saúde está muito debilitada. Nós oramos pela mãe do Joeri, né, que está internada lá no Canadá. Também oramos pelo pai da Josie, que está aqui nos Estados Unidos com os pulmões, os 2 pulmões, os 2 pulmões totalmente afetados pelo câncer, e ele abriu mão já dos tratamentos. Somente o Senhor pode aliviar aquela dor, aquela tristeza, aquela angústia, em nome de Jesus. Também oramos pela Vicentina, que ela tem passado por lutas ali na casa dela e tem sintomas também dessa enfermidade que está assolando o mundo, e que o Senhor guarde ela, a família dela,
debaixo da mão poderosa do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bruninho? A mãe do Joel também. Sim, a mãe do Joel, nós oramos por ela. Né? Oramos por aqueles que a gente não conhece também, porque a igreja do Senhor, ela ora por aqueles que ela não conhece também. Né? Porque a igreja de Deus é uma igreja que se reúne em todo o mundo, né? Porque é um corpo místico do Senhor, não há um espaço físico aonde que a gente pode encontrar a Deus a não ser no corpo, né? No corpo de Cristo. Então esse corpo de Cristo sou eu, é você, Bruno, que está aí na sua casa, é Vicentina que está no Brasil, é sua mãe, é Josie, que está ali em Cape Coral, e além de outros que estão nos vendo, esse que parou para escutar a palavra do Senhor, para desfrutar desse privilégio de estar na presença de Deus. Então nós oramos por aqueles que têm passado por grandes dificuldades. O mundo está em tribulação, né? A igreja está sendo assolada porque ela, infelizmente, a igreja corporativa, ela importou as coisas do mundo para dentro da corporação. E nós, mesmo entristecidos com tudo que está passando, a paz do Senhor, aquela que excede todo entendimento, ela guarda nosso coração. Nós sabemos que a nossa providência vem do Senhor. E mais, né? Como disse o apóstolo Paulo, né? O viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, quer dizer, eu vivo Cristo e se eu morrer é lucro. Então, quer dizer, o que é que pode me parar, né? Que tipo de prejuízo que eu vou ter? Se eu morrer, eu vou estar no lucro, né? Porque aí eu vou estar desfrutando da presença do meu Senhor. Porque muitas vezes as pessoas creem, né? Tomar café? Bruno? Cafezinho? Aí, fuso horário aí tá diferente? Uhum. Então, mas as pessoas, a maioria das pessoas tem medo de morrer por uma razão de não saber para onde que vai, né? Mas aqueles que confiam no Senhor, aqueles que sabem que Cristo é o Senhor, aqueles que nasceram de novo no Senhor, ele já vai para os braços do Senhor, automático. E a palavra nos garante isso. Então estava lá na cruz, olha para você ver, aquele cara lá não era batizado, era ladrão, né? Ele era ladrão e ele não tinha aceitado Jesus, ele não foi na frente, entendeu? Ele não foi na frente. Quem quer aceitar Jesus vem aqui na frente. Não foi na frente, porque ele estava crucificado já estava pregado na cruz a hora que ele olhou para o lado e disse: eu sei que tu és o Cristo. Lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. E aí o Senhor Jesus virou para ele e disse assim: oi, Jonathan. Olá. Hello. E aí o Senhor Jesus virou para ele assim e falou assim: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Então aquele que crê no Senhor Jesus, aquele que sabe que o Cristo é o Senhor, aquele que entendeu o resgate do domínio, aquele que nasceu de novo, aquele que consegue ver o reino de Deus, ele sabe que ele morreu, ele está no braço de Jesus. Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Então, quer dizer, o medo de morrer, ele está muito longe de nós. Laura Lantigua, que não é Lantigua mais, agora já é Peralta Santos. Aí, a senhora Peralta Santos, agora está aí. Glória a Deus pela vida de vocês.
Que bom ter vocês aqui com a gente. Amém. Deus abençoe. Eu quero um pedaço do que vocês estão comendo aí, por favor. Agora quer ver o quê? Já acabou já, né? No, estamos comiendo avena. Aí, ó. Eu tô tomando café. Ó, café. Pouquinho ainda sabe. Uhum. Todo mundo ficar fortinho. Amém. Coisa maravilhosa é servir a Deus com alegria e com amor, né? Não por obrigação, né? Não por obrigação, porque quando você faz alguma coisa por obrigação, você faz da sua consciência e você não faz do teu coração. Eu não trabalho para Deus, eu sou servo do Senhor. Aqueles que trabalham, eles precisam de remuneração. E a minha remuneração eu já recebi, que é a minha vida eterna. Então eu não quero saber de receber nada do Senhor, porque eu já recebi tudo. Tudo que eu preciso, tudo que eu tenho é minha salvação. Então esse é o privilégio de servir ao Senhor, né? É de não fazer nada com peso. Eu tenho que fazer. Não, eu não tenho que fazer, não. Eu quero fazer. É um privilégio para mim fazer. Eu estou cansado, eu tô abatido, mas eu quero dizer que quando eu estou cansado e abatido, a palavra primeiro, ela vem e ministra no meu coração. É o Espírito Santo que ministra no meu coração. Muitas vezes eu estou cansado, eu estou estragado na carne. Por quê? Eu já passei dos 25 anos, então geralmente quem passa dos 25 anos tem um pezinho a mais, né, nas costas. Mas só que é o seguinte, eu estou totalmente no Espírito, eu estou ligado em 220. Porque eu sei que o meu Senhor, Ele vai restaurar minhas forças, principalmente as minhas forças espirituais, para que a gente possa continuar falando do amor dEle, né, e glorificando o nome dEle com as nossas vidas. Quero orar especial para o meu filho Rodrigo, que tem passado uma grande luta, e o Senhor, por certo, cumprirá o desejo do coração do Senhor na vida dele. Mesmo que isso não venha de acordo com os nossos pensamentos ou interesses, né? De acordo com os nossos desejos, mas sim de acordo com a vontade de Deus na vida dele, em nome de Jesus, e nas nossas vidas também. Nós glorificamos ao Senhor por isso, por tanta luta, por tanta tribulação, e mais glorificado seja o Senhor, de todo o meu coração. Amém. Hoje eu quero trazer uma reflexão para nós, para que nós possamos compartilhar esse tempo maravilhoso e precioso que nós temos. Nós vamos em Gálatas capítulo 5, versículos de 13 a 26. É um pedacinho maior, um trecho maior da Bíblia, mas ele nos traz uma ideia, né? E uma ideia não, ele nos traz uma clara visão, né? Gálatas capítulo 5, versículos 13 a 26. Encontraram todos aí? A palavra, o apóstolo Paulo traz para nós uma clara visão do que é os frutos da vida com Deus. Então ele traz para nós, para que nós podemos, muitas vezes a gente olha para um casal, olha para um relacionamento, olha para uma pessoa e a pessoa chega e fala para você assim: não, mas eu nunca roubei, eu nunca matei, eu nunca fiz dano para ninguém, Laura da Antigua, eu sou buena. Há muitos anos atrás a Laura me falou isso, e há muitos anos atrás a Laura
gente. Eu nunca matei ninguém, eu não sou mala, eu sou buena. Ele diz, não, tu é mala. Tu é mala. Eu sou malo. Minha carne é má. Então, a palavra diz que não tem um sequer, a não ser aqueles que são encontrados em Jesus Cristo, aqueles que são achados, aqueles que são tirados do reino, aqueles que são vivificados, que o Espírito nasceu de novo através do sangue maravilhoso de Jesus. Você entendeu, você recebeu Cristo como Senhor da sua vida, você já não tem... Aí sim, em Cristo, você é uma boa pessoa, porque você está praticando as obras que Deus preparou para que nós praticássemos, não as nossas próprias obras. Muitas vezes nós creemos que estamos praticando uma obra boa, né? Fazendo uma obra boa, mas é uma obra que o Senhor já preparou para que nós pudéssemos praticar ela. Por quê? Porque em Cristo nós nos tornamos uma pessoa justa. Nós somos justificados pelo sangue maravilhoso de Jesus, por aquele maravilhoso sacrifício na cruz, por aquele ato de bondade, de misericórdia e de amor que Cristo praticou para nós. E nós hoje somos comprados, né, por Jesus, nós somos dele. Então, a igreja do Senhor, a igreja maravilhosa que o Senhor separou para ele, é esse povo. Então, esses frutos, né, ele vem, e o apóstolo Paulo fala muito claro aqui, ó. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não use essa liberdade, a liberdade, para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirva uns aos outros mediante o amor. Toda lei se reúne num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se morderem, se devorarem uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensão, facções, inveja, embriaguez, orgia e coisas semelhantes. Então, muitas vezes a gente escuta tanta barbaridade por aí, que sempre tem botar a culpa nos outros, é a coisa melhor que existe no mundo, né? Porque aí você já se livra daquilo, né? Aí as suas imoralidades sexuais, né? Então você põe culpa no Satanás, né? Porque ele é sujo mesmo, né? Então você já põe culpa nele. Porque aí a inveja, a maledicência, né? A impureza, a idolatria, a feitiçaria, o ódio, a discórdia, o egoísmo. Isso não tem nada a ver com Satanás. Nada a ver com ele. A palavra está dizendo clara: frutos da carne. Isso é produzido pela carne do homem. Não tem nada a ver com Satanás.
A pessoa fala, não, é o espírito da prostituição. É a carne mesmo. Não tem nada a ver com isso. A prostituição está dentro da carne do homem. O homem é prostituto por natureza. A carne, ela é prostituta por natureza. Ela é feiticeira. A carne quer arrumar um negocinho para fazer uma feitiçariazinha, né? Aí você vai na igreja, aí fala, não, vocês estão em problema porque fizeram um trabalho de umbanda para vocês, de macumba para vocês. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Aí você vai lá e aí você faz uma simpatiazinha para você evangélica, né? Uma simpatiazinha evangélica. E aí corta o limão em cruz, joga um para trás, dá 3 pulinhos para frente, rapa o pé do passarinho do lado que nasceu o sol. Misericórdia, gente. Isso é feitiçaria. É a falta de viver no Espírito. O apóstolo Paulo está dizendo aqui o seguinte, ó. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito contrário à carne. Eles estão em conflito, um com o outro. E vocês não fazem. Mas vocês que são guiados pelo Espírito, presta bem atenção. Mas, se vocês são guiados, então há uma condicional. Então nós temos que entender, nós temos que buscar esse tipo, ciúme, discórdia, egoísmo, dissensão, divisões, facções, a mesma inveja, embriaguez. Então, tá bom. Tomar uma taça de vinho, 2 taças de vinho, ok, tá bom. É pecado? Não, não é pecado não. Mas tomar um litro de vinho é pecado, porque aí você está embriagado. E a palavra está dizendo, isso é frutos da carne. E são os frutos da carne. E outra coisa, e ele continua, eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino do céu. Agora vem o fruto da vida com Deus. Mas o fruto do Espírito é, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo, Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja um dos outros. Uma coisa tão maravilhosa e simples, né, de entender, tão fácil de entender isso. Então, qual que é o fruto? Começa pelo elo perfeito, né? O elo perfeito que é o amor. Amor, olha para você ver. Amor, alegria. Amor, alegria, paz. Paciência. Amabilidade. Bondade e fidelidade. Mansidão e domínio próprio. Gente, é tão simples de ver isso. Amor, alegria. Quem tem amor sempre está alegre. A paz que o mundo não conhece, independente das situações que estamos passando, nós estamos sempre em paz. A paciência de esperar
amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas, não há lei. Nenhum tipo de lei, ela supera o amor. Não supera a paz, a alegria, a paciência, a amabilidade que você tem um com os outros. Não tem. A palavra está dizendo que não há. Não há lei, nenhum tipo de lei. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Então eu vivo pelo Espírito, mas eu não ando pelo Espírito. O que é? É crer no que eu não estou vendo. Quando eu ando pelo Espírito, a minha carne, o meu entendimento, ele não vê as coisas, ele não consegue ver, porque a minha visão é limitada, mas eu pela fé, pelo Espírito, aquele que já está vivo em mim, eu creio nas promessas de Deus, porque Ele é fiel para cumprir o que Ele prometeu para nós, que a promessa é da eternidade. Esses dias eu estava olhando sobre a questão da prosperidade. A prosperidade, quando se fala em prosperidade, a caixinha do tio Patinhas faz plim, plim, já sai o cifrão, né? Porque a primeira coisa que se pensa, né? Se fosse assim, o Steve Jobs não teria morrido. Com bilhões e bilhões e bilhões, o cara que criou a Apple. Então, o iPhone, o iPad e mais outros milhões de produtos que eles têm. Então, por quê? Ele podia qualquer coisa, tudo que o dinheiro pudesse comprar, ele tinha. Então, mas a prosperidade nada mais é de que você conhecer a Jesus. Essa é a maior prosperidade que um homem realmente pode obter. É conhecer Jesus, porque no conhecimento de Jesus, você se torna uma pessoa, primeira coisa, agradecida. E quando você é uma pessoa agradecida, você se torna rico, porque você já tem tudo que você queria ter. E muito mais do que você pensou em ter. Porque as suas condições, elas não permitem. O seu desejo da tua carne, ela pode até querer, porque eu quero ficar rico, eu quero ficar milionário, porque eu ficando milionário eu vou ajudar os outros. Really, bro? Como é que é, Jonathan? Really, bro? Você vai ajudar os outros? Vai. Você vai sim. Aquele que não ajuda no pouco, como diz o Senhor, foste fiel no pouco, no muito te ajudarei. É uma palavra muito perfeita para aqueles que querem ser doadores do Senhor. O Senhor quer que você ajude no pouco, naquilo que você tem, naquilo que você pode. E no muito o Senhor vai nos acrescentar, Ele vai nos ajudar. Amém? E para finalizar, eu gostaria de continuar falando em Gálatas, através da vida maravilhosa que Paulo teve na igreja, que ele foi revelado o Evangelho da graça para ele, e assim ele nos trouxe ao conhecimento pleno de Jesus Cristo, revelado no amor maravilhoso dele. Gálatas capítulo 6, versículos 7 a 9. Para aqueles que não querem achar que Deus está dormindo, para aqueles que acham que Deus está dormindo. Muitas pessoas, a gente fala com eles e fala, não, eu sou muito novo, a hora que eu ficar mais velho, eu vou servir a Deus. Muitas vezes as pessoas sabem. Eu falo uma coisa que a Silmara não gosta muito que eu falo, não, mas...
é o seguinte: servir a Deus é só para homem. Menino não dá conta de servir a Deus. A hora que chega no meio do caminho, tá tudo cagado e volta para trás. Não aguenta servir a Deus. Por que ele não aguenta servir a Deus? Porque perseverar no Senhor não é que é difícil, não. É que Deus prova a nossa fé. Nossa fé é provada. Provada como ouro. A palavra diz que a nossa fé é provada como ouro. Então, se você no meio do caminho, você fala, não dá para mim não. Aí volta tudo cagado para casa. Aqueles menininhos, tudo cagado. Mas agora eu vou falar uma coisa. Se você persevera, mesmo você não vendo, mesmo você não enxergando, você enxergando pelas promessas. Você tem que enxergar pelas promessas. As promessas de Deus que são fiel. É fiel. Deus é fiel em cumprir essas promessas. Então é através dessas promessas que nós seguimos andando, mesmo sem forças. O Senhor nos carrega. Eu quero e eu vou, porque o Senhor também vai me carregar. Gálatas capítulo 6, de 7 a 9. Não se deixem enganar. De Deus não se zomba. Por quê? O que o homem semear, isto também colherá. Quem semeia para a sua carne, colhe destruição. Mas quem semeia para o Espírito, colhe vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Lembra dessa palavra, Bruno? Que você trouxe? Yes. Você trouxe para nós, dizendo para nós, alertando a igreja, porque tem muita gente que cansa de fazer o bem. Ele cansa de fazer o bem. Chega no meio do caminho e ele não aguenta. Ele cansa. Mas a palavra está dizendo para a gente não cansar de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos de fazer o bem. Desanimarmos de fazer o bem. Então, não vai pensar que o que você está passando não é fruto da sua própria plantação, não. E olha para você ver, a palavra é muito clara. Quem semeia para a carne, para a sua carne, colherá destruição. Quem semeia para o Espírito, colherá vida eterna. Tem alguma coisa que não dá para entender aí? Então você vai satisfazer o desejo da carne, vai semear na carne ou vai semear no Espírito? Ah, não, mas eu não sei. Sabe. Você sabe sim. Está escrito. Você não sabe ler? A não ser que é Mobral, né? Não sabe ler, aí é diferente. Aí escuta. Vai buscar alguém que fala para você isso. A culpa é dos outros. Eu sou bom. Eu estou semeando. Está semeando aonde? Aonde você está semeando? Você está semeando no Espírito? Pode ter certeza que você vai colher vida eterna. É o nosso ponto principal de um cristão, é trabalhar pelo fruto que permanece e não pelo fruto que perece, pelo pão que permanece e não pelo pão que perece. É buscar o pão da vida, aquele que desceu do céu, como disse Jesus Cristo. Eu sou o pão da vida. Esse é o propósito de um cristão. O propósito de um cristão é semear no Espírito
e não cansar de fazer o bem. Ah, não, eu estou cansado, já vou voltar para o mundo. Não entendeu nada. Não entendeu nada. Não pode cansar de fazer o bem. Mas como? Cansa de fazer o bem? Cansa. Todo mundo cansa de fazer o bem. Chega um momento que você fala assim, não aguento mais não. Não aguento mais. Essas pessoas só procuram a gente na hora da desgraça. Glória a Deus que eles procuram a gente. Por que eles procuram a gente na hora da desgraça? Porque sabe que lá tem palavra de vida. É por isso que eles procuram a gente. Você pode sentar o bambu, não tem problema não. Pega um azeitinho do Rio Jordão, com a aguinha do Rio Jordão, um azeitinho que veio de Israel, passa no lombo, cata um pedaço de pau, um bambu bem grosso e senta no lombo do cabo até ele entender que aquilo é fruto do próprio espírito dele. Do espírito não, o próprio fruto da carne dele. Não é passar a mão na cabeça, não. Não, meu irmão, isso vai melhorar. Não vai melhorar nada, não. Vai piorar. Melhorar se você resolver plantar pelo Espírito. Se você resolver semear no Espírito, como diz a palavra. Amém? Glorificado seja o Senhor nosso Deus, que nos traz alegria e prazer de semear no Espírito, crer nas promessas maravilhosas de Deus nosso Senhor, que um dia lá em Gênesis, na queda do primeiro Adão, ele profetizou a vinda de Senhor Jesus, que da semente da mulher a semente da mulher pisaria a cabeça da serpente. E aí veio Jesus Cristo e pisou na cabeça da serpente, que é o diabo, Satanás. Tomou a chave da morte, livrou-nos da morte. Graças a Deus por esse Deus maravilhoso que um dia nos resgatou e nos trouxe junto com todos os irmãos para glorificar o seu nome e dizer o quanto o Senhor é bom e maravilhoso. Que a graça, o favor de Deus possa, através dessa palavra, encontrar no seu coração um lugar para permanecer e ele reinar eternamente, em nome de Jesus. Um grande beijo a todos. Amém.